Senhor, no capítulo 2 de Daniel. Let us open the word of the Lord in the book of Daniel, Prophet Daniel chapter 2. Hoje eu vou estar introduzindo um assunto muito importante. Today we're going to start a very important subject. É muito bom que vocês prestem atenção, porque o que vai se... It is very good that you pay attention because what we're going to be o speaking here, que vai ser tratado what we're going to be mentioning são here, profecias are prophecies, de caráter único. unique character. Você vai ver que Daniel ele entregou You profecias see that Daniel gave prophecies até com data marcada. with a marked A date. história mostra History shows as datas que the as dates profecias se of the cumpriram. prophecies and the fulfilling of these prophecies. Então, o que nós vamos ver hoje, assim, de forma bastante abreviada, So what you see today in a very summarized é o way, que se conhece como os 4 últimos reinos mundiais. what we know as the 4 lost world kingdoms. Ler um pouco So we will read para poder entender o assunto. to understand what are we talking about in Daniel chapter 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve o rei uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and the spirit was so troubled that sleep left him. E o rei chamou os caldeus, os magos, os astrólogos, os encantadores, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Then the king gave the command to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. Mas ele disse: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. And the king said to them, I have had a dream, and my spirit is anxious to know the dream. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Then the Chaldeans spoke to the king in Aramaic, O king, live forever, tell your servants the dream, and we'll give them interpretation. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas transformadas em monturo. The king answered and said to the Chaldeans, my decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, However, if you tell the dream and its interpretation, recebereis de mim presentes e you dádivas shall receive from me gifts, rewards, and great honor. e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Therefore, tell me the dream and its interpretation. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a The interpretação. king answered and said to the Chaldeans, my decision is firm. If you, it says down. Then also again said, let the king tell his servants a dream, and you will give its interpretation. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo, porque vocês já viram que o que eu sonhei me tem escapado. 8. The king answered and said, I know for certain that you would gain time because you see that my decision is firm. 9. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para falar na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda e que me podeis dar a interpretação. 9. If you do not make known the dream to me, there is only one decree for you have agreed to speak lying and corrupt words before me. Tell the time has changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that you can give me its Então, interpretation. os irmãos percebem que So, os reis daquele tempo, The kings of those days, eles tinham realmente poder de vida e morte. they had power in their hands to give life or death. Aqueles que já tiveram Those that a chance de ler o livro de Esther, had the chance to read the book of Esther. Esther, ela era a rainha da Pérsia. Esther was the queen of Persia. Quando foi feita uma artimanha para que o povo judeu fosse morto, When they did the terrible thing when they wanted to kill the Jewish people, há uma palavra que ela fala there's a word that the queen que speaks. mostra como era o rigor daquele tempo. And then she shows how the rigor was towards arriving Ela to disse speak to the assim: king. qualquer pessoa que She comparecer perante o rei sem ser chamado, Anyone that shows up himself to present himself before the king morre. without him calling will die. Então,
ela era a esposa do rei. and she was his wife. E ela disse, se eu chegar lá And she says, if I, the queen, e ele não apontar o cetro and para if he does mim, not produce isso quer his dizer que eu scepter estou to morta. me, I am dead. Então esse rei teve um sonho. So then this king had a dream, E ele chama and now he o que calls era perfeitamente normal what naquele it was tempo. normal in those days. Ele chama He os calls sábios, the wise men, chama os the encantadores, chama magicians. magos, He calls all the Astrólogos. charms, the astrologers, porque eram essas pessoas because these que people, eles tinham essa the qualificação qualification where para ajudar a resolver help os problemas do rei. solve the problems of the kingdom. Mas especialmente But in specific, os magos, né? the Esses magicians, the astrólogos, mages, the astrologers, encantadores the enchanters, e os caldeus, and all these eles Chaldeans formavam uma classe separada. represented a different class of people. Eles não eram apenas conselheiros do rei. They were not just people that would give advice to the Eles king. praticamente traçavam os They were rumos do rei. people that would tell the king what to do. Mas Deus tinha um plano. But God had a plan. E o plano de Deus And era the plan of God was envergonhar a sabedoria do homem to shame the wisdom of e man mostrar que ele é and show Senhor. that he is the Lord. Então, nesse sonho, So in this dream, Deus vai revelar o seu plano God reveals his para plan com as nações gentias. for the nations that are Gentile. Esse sonho, This dream, ele esquece dois grandes impérios que aconteceram antes, he forgets two great kingdoms that were que before, foi o Império that Egípcio were the Egyptian kingdom e o Império Assírio, and the Assyrian kingdom, que foram dois grandes that were impérios, great big e empires. começa dos 4 últimos And grandes now he reinos mundiais. focuses on the last four worldly kingdoms. Porque você observa o seguinte, Because é now you importante ler a observe, Bíblia. and it's so important that you read the Bible. Mais importante do que aquilo que eu escrevi It's more aí, important than what is é written você here, saber que is that isso you é parte know da Bíblia. that this is part of the Bible, it's a prophetic word. E então, aqueles homens não conseguiram dizer nada. And those men could not say anything to E the eles king. até chegaram a dizer, To the point where para o rei they say to the king, que nunca se ouvira falar they never had heard que um rei that a king pudesse requerer algo semelhante would request something de algum mago likewise ou astrólogo. from an astrologer, magician. Por quanto, ele diz aqui no They versículo even say 11, now in verses por quanto a 11, coisa que o rei requer é difícil, it's difficult thing that the king e requests. ninguém há que possa declarar, And there is no other who can tell senão os the king, deuses, except the gods, cuja morada whose dwelling is not with não é flesh. com a carne. Então, observe você que eles mesmos sabiam So they knew que, além daquilo que eles podiam ver, that before what they could show or see, havia alguém there was maior do que somebody eles. greater than them. Os deuses deles, They gods, eles eram idólatras, because they were eram idolatrous todos people, deuses were visíveis. visible gods, statues. Mas esses próprios But homens disseram, these men here esse actually mistério say, this mystery here, this não dream, está aqui na terra. it's not in earth. We Esse cannot mistério give. está no céu. This interpretation is in Então heaven. aí você começa a perceber So qual now foi you o plano de see Deus. what was the plan of God. Quando Deus revela alguma When coisa, God reveals something, é para nós prestarmos bem atenção. it's for us to pay attention. Isso aqui foi mais ou menos This was around 550 anos antes 550 years before de Jesus Cristo nascer. Jesus was born. Nós estamos falando que essa profecia This aqui, prophecy ela tem here aproximadamente has approximately 2.600 anos. 2,600 years Com perfeição. with perfection. Porque esses 4 Because reis, these four kingdoms, só um era visível. only one was visible. E exatamente na ordem em que Exactly Daniel order deu a in interpretação, which Daniel gave the os reinos interpretation, foram, eles those foram kingdoms surgindo. were then appearing. Versículo 13. Verses 13 now. Porque no verso 12 você vê que o rei ficou muito In furioso 12, the king was e very mandou que upset, very matasse angry, todos os sábios. and he wanted to kill all the wise men. E saiu o decreto. And so there was a decree. E então buscaram Daniel e seus So companheiros. they thought Daniel Para and os his matarem. companions to kill them. Interessante que So quando interesting. foram esses
esses sábios para When lá, these magicians were Daniel não went foi there, junto. Daniel Os seus companheiros não foram and juntos. his companions were not allowed to Eles eram go judeus. because they were Eles foram Jewish. colocados de lado. So they were put aside. Mas o decreto era para matar todos. But the decree was to kill all the wise and counselors. Então, para falar com o rei, So to speak só to the vinha um king, grupo de escolhidos. only a group, a Mas para chosen morrer, group, but to die, morriam todos. all of them would die. E aqui nós temos algo And now we extraordinário. see something extraordinary Eu happen. penso que eles fizeram uma vigília de oração. I believe they prayed, they did a vigil where they prayed the whole night. E Daniel, então, And then Daniel, ele chegou perante o rei. he arrived before the Isso era king, raríssimo, né? and it was so E rare. pediu que o rei lhe desse um tempo. And it says, and asked the king to give him a time. E Daniel foi para a sua casa Then he went to his e house, chamou os seus and he companheiros. called his Ananias, companions. Misael e Azarias. The three, Hananiah, Mishael, and Azariah, Versículo verses 17. 17. E para que eles pedissem misericórdia ao Deus dos céus. That they might seek Sobre esse mercies segredo. from God of heavens concerning the secret. No verso 19 está 19 o que aconteceu. shows what happens Então foi revelado o segredo a Daniel Then the numa secret visão de noite. was revealed to Daniel in a night vision. Algumas pessoas dizem que foi no mesmo dia. Some people say it was on the Mas não same está day, escrito aqui. but it's not written like Daniel this. pediu um tempo. It says that Daniel asked for a time. Eles foram orar. They went to pray about E ele it. estava aqui sozinho. And he was alone. Quando à noite When Deus night lhe deu a came, revelação. he had a vision. God gave him this revelation. Muitas vezes as pessoas vêm a nós Sometimes contar people come to sonhos. us, tell us a dream. E isso não é mal. And it's not a bad thing, it's a good thing. Por exemplo, For example, quando acontece que when alguém me conta um sonho somebody tells me a dream, e é para mim dar and it's for interpretação, me to give the quando a pessoa interpretation começa a immediately. contar, When the person starts to tell eu the me dream, vejo dentro do sonho. I am within the dream. I Isso see eu não myself consigo in the dream. explicar I como é. cannot explain to you how it Eu happens. começo a ver o sonho da But I see pessoa. the dream. I am in the A dream. pessoa está The contando, person is eu telling estou dentro do me, sonho however, dela. I am within her dream. Então I eu can sei see it. exatamente aquilo que Deus quis So I dizer. know exactly what God wants to say. Mas aqui no caso, But in this case, Deus mostrou para Daniel o sonho, God showed to Daniel the o dream, que o rei tinha visto. what the king had seen, Isso é único na Bíblia. and it's unique in the E Bible. também deu a ele Also gave o him significado daquilo ali. the meaning of it, the interpretation of the E ele dream. foi that então dream. falar com o rei. And so then he went to speak to the king. Verso 20, Daniel diz assim: 20 now, verses 20. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Blessed be the name of God forever and ever. Ele muda os tempos e as estações. Wisdom and might are his. Ele remove os reis, And he estabelece os reis. And he changes the time and the seasons. He Ele moves dá kings and raises sabedoria aos up. sábios. He gives wisdom to the wise. Então, observe o seguinte: And so é observe muito here. importante quando você tem um dom, It's so important when you have a gift. você compreender que aquele teu dom não é porque você é especial, Understand that gift is not because you're a special person, mas sim porque Deus but because tem God projeto na tua has a vida. project in your life. Deus quer usar a tua God vida wants to use your para life abençoar to outros. bless other lives. Você vê que a atitude de Daniel You see, aqui the attitude foi of de Daniel here was reconhecimento to recognize, da acknowledgement grandiosidade de of the Deus. greatness of God. Muita gente não sabe reconhecer. Many people do not want to recognize that Muitas God is pessoas great. elas perdem muito They por causa disso. lose a lot because of this behavior. Então Daniel And ele so louva a Daniel Deus, here, ele he exalta a praises and Deus. exalts God. Então Daniel foi ter com o chefe da guarda, And so he went and spoke to the aqui no God. verso 24, era Verses Arioque. 24. He went to Ele disse, olha, Arioch. você não precisa matar mais He ninguém. says, you don't need to kill anybody. Me leva na presença do rei. Take me to the king now. E o Arioque então levou And so Daniel Arioch then went and took him there. e disse assim: achei dentre os filhos de Judá, Verse o 25. qual fará saber ao rei a interpretação. I have found a man of the captives of Judah who will make known to the king the interpretation. Irmãos, vejam só como Daniel era uma pessoa respeitada. Look how Daniel was so respectable. O chefe da guarda, The chief of the gods, ele não disse assim: he didn't say, olha, o Daniel Daniel diz que pode says dar a that he interpretação. can give the interpretation. Ele disse assim: encontrei I have found a man dentre os cativos de Judá of the captives of Judah que fará
who will make known, Ele afirma he's que affirming Daniel here vai trazer a interpretação. that Daniel will then bring interpretation to the dream. O testemunho The testemunho pessoal de cada de nós your personal witnessing, your personal é muito testimony importante. is so important. Você pode saber a Bíblia toda de You can know cor, the whole Bible in your head, mas se o teu testemunho não for bom, but if you're witnessing, your testimony is not ninguém vai good. ouvir a tua palavra. Nobody will believe you. Nobody will take you seriously. Então, verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome, o nome babilônico, era Beltesazar. The king also said to Daniel, whose name was Belshazzar. That was his Babylonic name. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Are you able to make known to me the dream which I have seen in his interpretation? E o Daniel respondeu na presença do rei e disse, Daniel answered in the presence of the king. o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. The secret which the king has among the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. Mas há um Deus nos céus, But there is a God in o heaven qual revela os segredos. who reveals secrets. Eu gostaria que vocês guardassem I would isso. like you to keep this in your heart. Deus é poderoso God is powerful para to esclarecer tudo na tua vida. clarify all in your life. Tudo aquilo que você acha que All hoje that you feel está em sombras, it's like in darkness. que você não consegue You ver. cannot see properly. Se você buscar Deus, If you seek God, Deus vai te revelar. God will reveal it to you. Agora, preste atenção para uma But coisa. pay attention Essa to this. revelação aqui This é revelation uma das mais is extraordinárias. the most extraordinary Porque revelations ela alcança because it reaches para mais de 500 more anos além de than Daniel. 500 years after Daniel died. Muito tempo depois. Many times, many years later, Daniel não viveu para ver isso aí. Daniel did not live to see this prophecy happening. Verso 31. Verse 31. Nós temos que correr um pouco. We Né? have to rush a bit here. Vocês veem que eu nem estou usando I'm not aqui even os slides. leaving Né? the slides here. Tu, ó rei, You estavas king. vendo, e eis aqui uma grande estátua. Vou ver se eu acho a estátua aqui, para a gente já bem aqui, pronto. But there is a God in heaven, okay, verses 29. You, king, thought came to your mind while on your bed about what would come to pass after this. E cujo esplendor é excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Esse é o verso 31 que eu estou lendo. Now, 31 now. O king, we were watching, and hold, a great image, this image whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. Se você quiser aprofundar um pouco If mais you no want teu to go conhecimento, deeper in your eu knowledge, aconselho que você leia o capítulo 7 you must read chapter do mesmo 7 livro. of Daniel to be able to understand about what is being said here in verses 31. Isso já foi algo que Daniel viu. This was something Daniel O saw. capítulo 2 Chapter e o 2 capítulo 7 and chapter 7 tratam exatamente da mesma are coisa. speaking about the same thing. 32. A 32. cabeça daquela estátua era de ouro fino, Image o head was seu of the gold, peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre. of fine gold, its chest and arms silver, its belly and thighs of bronze, its As- legs of iron, As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. its feet partially of iron, partially of clay. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. You watched while a stone cut out without hands, which strike the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, the gold were crushed together and became like a chaff from the summer threshing floor. The wind carried them out, so no trace of them was found. Então vamos agora imaginar esta cena. So now let's just imagine the whole Nabucodonosor scenery. viu essa estátua que você está vendo. Nebuchadnezzar saw this statue you can see now, here. Então a cabeça da estátua The head of it era de ouro fino. was made of fine gold. Observa bem.
Cada detalhe que a Every Bíblia detail traz in the é Bible importante você is observar. important. Não era um ouro qualquer, It was not just any kind of gold. era ouro fino. It was Quer fine dizer, era um gold. ouro refinado. Fine gold. E ele diz assim para o rei, And he says to the king, a partir do verso verses 37. 37, Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o domínio, te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. You are king, a king of kings, for the God of heaven was given you kingdom, power, and strength and glory. E onde quer que habite os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. And whenever the children of men dwell, the beasts of the field, the birds of the heavens, he has given them into your hand and has made them rule over them. The head is of gold. Então você observa isso. So you see now. Quer dizer, alguém diz, mas isso é fácil. But this is so easy. Ele estava vendo o rei, You see the Babilônia king. era grande, Babylon was era great, rica, was rich. mas observa que a But estátua era observe grande, that the statue was huge. mas mesmo no corpo humano, But even in the human a body, cabeça não é o maior dos your homens. head is not the biggest organ. É claro que dos nossos 5 sentidos, Of his 5 senses, 4 estão na 4 cabeça. of it are in your head. Mas a cabeça não vive sem corpo. But your head cannot live without the body. E também não é o maior. And also it's not the Cada biggest detalhe of da the organs. estátua So every detail fala of the não statue somente speaks not only of da grandiosidade the do reino, greatness of the empires that would come, mas não em termos de tempo, not just in terms of time, porém em termos de alcance, but of em termos de reach, riqueza. of wealth. Pois é, a cabeça The era de head ouro. was made of gold, fine gold. Durou mais ou menos 70 anos. The kingdom lasts for 70 years. Mas a cabeça But e the head, mas os braços, and it's o ombro, the arms, the shoulders. olha só. It says here O in the peito, Bible, os braços e o ventre e coxa the arms so, but belly and thighs. já eram o peito e braço era prata. The arms and chest was silver. So this part here E essa and this parte part aqui here was era silver. prata. Era prata. Que é um metal inferior ao rei. That's inferior, lesser than the Mas em gold. termos de tamanho do corpo, But in terms of body parts, são bem maiores. are much larger than the head. Aí vem as coxas, Then e comes the só as coxas, And just the que top eram de cobre ou were made bronze. out of bronze or copper. Também, você sabe que o maior osso do But you corpo know that humano the biggest bone in é the o human fêmur. body is here, é the o maior one osso in que your tem no thigh. nosso corpo, é o It's fêmur, the que daqui da femur. coxa. It's the biggest one. Então eu falo também que seria, And they portanto, also say that um reino bem longo, it was porém, the longest, potencialmente inferior. but potentially lesser or Porque o inferior, cobre because é of inferior à copper, prata em bronze termos is de valor. lesser in terms of value to gold Agora, and as silver. pernas eram de ferro. But the legs were made out of iron. E os pés já eram uma mistura. Were a Parte de mixture, ferro part e of parte iron, part of barro. Barro. clay. Quer dizer, uma parte So, dos pés era ferro A part e was os iron, dedos but the já fingers eram or the barro. toes were made out of clay. É uma combinação difícil. So it's a Você terrible não combination consegue because you juntar cannot ferro e join barro. iron and clay together. Então tudo isso tem um So all of that significado. has a meaning, has a symbolism. Então quando Daniel falou aquilo So when ali, Daniel spoke about the era statue, muito it fácil was very entender Babilônia. easy to understand Babylon, A cabeça, the head, o que governa, the one that is a governing, riqueza. the wealth of it. Porém, However, cerca de 70 anos depois, mais ou 70 menos, years after, e você vai ler isso no livro do and you profeta Daniel, read this in the book of Daniel, quando ele lê que o tempo When he reads estava, portanto, já time havia se cumprido, had arrived, it's finished. ele começa a orar, He then starts to e pray, Deus manda um anjo and falar God com sends ele, an angel to speak to e him diz, olha, and says to him, Deus ouviu a tua God heard oração. your prayer, Daniel. 70 semanas estão 70 determinadas. weeks have been determined. E é interessante que And essa it's profecia so das 70 interesting, of semanas the 70 weeks, tem até a data do seu
seu começo. is the date of its beginning. Que era o dia que ia sair o decreto Which para was autorizar reconstruir o templo. The day of the decree that they would authorize the building of the kingdom, of the É temple. por isso que é importantíssimo ler o livro de Daniel That's why you need to read the book of Daniel e analisar do ponto de vista histórico. and analyze in a historical point of view. Por que isso? Why? Porque 70 anos depois, 70 years later, Babilônia continuava rica, Babylon was still wealthy, grandiosa. great. O rei de Babilônia, The king of Babylon, parece-me que era Nabopolassar, I think his name was ele estava Nabopolassar. viajando He até, was traveling. que os reis So viajavam, those kings that used to travel a lot. e o seu filho, His son, que era Belsazar, it was estava Belshazzar, dando was uma then festa. giving a party. E nessa And festa, in this ele party, mandou buscar he os asked, vasos he told them to e bring the vessels, os the copos que serviam no templo de Deus. that served in the O temple templo of que eles tinham God, derrubado lá the em temple that they Jerusalém. had destroyed in Jerusalem. E estavam ali ele com as suas mulheres, And com him as and his suas wives and concubinas, concubines were tomando there, vinho drinking wine nos in cálices sagrados. the chalices, in the holy cups E of the nessa temple. hora ele vê And in uma the mão time, he sees a hand in the escrevendo na wall, parede. writing in the wall, E ele começou a and then they tremer. start to shake. Possivelmente ele era neto He was the de grandson Nabucodonosor. of Nebuchadnezzar. E aí disseram, só And then que he said, ninguém conseguia no ler one aquilo. could understand the writing on the wall. Ninguém conseguia No ler. one could read that language on the wall. 70 anos depois 70 disso, years later, after this prophecy in chapter 2, this happened. chamaram They os called mais again the sábios, wise men, os the astrólogos, os astrologers, magos. the magicians. Quem lê isso Who can read aqui this vai ser o language? This terceiro writing rei. will be the third Por man que of o the kingdom. terceiro? Why the third? Porque ele era o segundo. Because he was the second. Ele não era o rei. He was not the king. Ele estava como rei, mas He não era o rei. was as a king, directing as a Ninguém king, but he wasn't conseguiu. the king. However, no one could read Aí it. chamaram quem? So they called Ah, him. tem um Oh, camaradinho aí. there's a man there. Tem um cabeça branca aí. There's a white head Um over there. judeu. A Jewish guy. Ele é muito sábio. He's very wise. Chama. Call this man. Lá vem Daniel. Then comes Daniel Daniel. teria aproximadamente 90 anos. Was de idade. 90 years old, Or approximately, mais. perhaps even more than 90. E Daniel, quando chega ali, So when Daniel arrives there, e disse para ele and he assim: tells him, as tuas honras, your honors, a tua prata your e silver, o teu ouro, your gold, pode ficar com ele. you can stay with him. Daniel então lê. Daniel then reads the Aquilo era uma writing. sentença. That was a sentence. That was like a judgment. E a Bíblia diz And the que Bible naquela says, mesma in noite, that same night, Dário Darius conquistou Babilônia. conquered Babylon. Quer dizer, Daniel viu, Daniel saw, Deus permitiu que Daniel God visse permitted Daniel a to see profecia que ele havia the entregue prophecy 70 years before começando a se cumprir. now starting to happen. Porque era muito fácil dizer que Because Nabucodonosor era It grande. is so easy to say O you're great desafio for é, no reason. The Quem challenge vai was, ser os braços de prata? who will be the silver? You know, the A arms cabeça é and uma hands. só, The head is one, mas braços são dois. but arms are two. E naquela altura isso And in ainda those não days, existia. such things could not, did not exist. Porque Babilônia Because Babylon é o que é was hoje o Iraque. today what Iraq is. Where Iraq is E Babylon. 70 anos depois, And 70 years later, os medos e os persas, the Medians and the Persians, que eram dois povos there were separados. two people. These A are two Pérsia é o nations. que é o Irã Persia hoje. today is Iran. Para que vocês saibam como isso é Let's verdade. see how this is so Eu estava true. vendo agora essa I semana was seeing this week a um dos lugares documentary. mais importantes The most no Irã important place é onde in está o Iran túmulo de Esther e is where Mordecai. the tomb of Esther, Queen Esther, is, and her cousin Para Mordecai. abrir aquilo ali é uma coisa séria. That tomb is like it's a fortress you can't open Porque eles reconhecem because they recognize esses dois personagens. those nessa two história. people, Queen Esther and Mordecai. Então, quando so, Daniel entregou a When profecia, Daniel gave the prophecy, não existia, there was none of this na existed. verdade,
Pérsia e There were Média no Persian eram leaders. províncias da They Babilônia. were provinces of Babylon. They were not a kingdom. E eles se juntaram However, they got together as e formaram one, um exército. and they formed an army. E a história conta, And the history tells us Babilônia era... Babylon, Ninguém podia conquistar a Babilônia. no one could conquer Babylon. Muralhas de 125 The metros de fortress, altura. the walls of it were huge. 125 metros de altura. 125 meters high, 25 metros de largura. 25 in width meters. Era impossível. So it was impossible for people to go and destroy that fortress. Mas tinha o rio Eufrates passando pelo However, meio the dela. Euphrates River ran under it. E o Dário observou And o rio Darius observed the river. e disse assim, o rio And he says, entra, well, né? this river goes under the city. Vamos entrar pelo rio. So let's go via the river. Claro, o rio Obviously, tinha, the river o rio had- tinha grades. Had the Mas gates. você sabe que grade de ferro na But you know, água iron in water, não é, irmão Vigílio? Is Vai it? apodrecer, né? it's gonna rotten. Iron water will Eles rotten. entraram pelo rio. And they went via Enquanto the eles estavam gates. bebendo, While they were busy drinking, partying, a profecia estava se the cumprindo. prophecy was being fulfilled. Porque a profecia foi: Because the prophecy was, pesado foste na you've balança been weighed e in a achado em scale falta. and found at fault. E o teu reino foi entregue And a your outro. kingdom was given to another. Acabou-se. Aí começa o segundo império, And then the second que empire é o comes, império, which was the empire, Medo-Persa. which was the Medo-Persian Empire. Durou aproximadamente lasted 230 e poucos anos. 230 Não, something, 330 anos. almost 300 years, 300 and something years. Depois dele veio outro império. After another empire came, Foi Alexandre o Grande. Alexander the Great. E quando você vê, por exemplo, a profecia do capítulo 7, When we see the prophecy in você chapter vai ver 7, que ele é representado como um it's leopardo, represented as the que é um leopard, animal muito feroz, which is a very mas ferocious com 4 animal, asas. but with 4 wings. Leopardos não tem Leopards do asas. not have wings. Mas assim que Alexandre morre, But as Alexander 3 dies, anos depois de ter 3 years conquistado o mundo later, inteiro, after he had conquered the whole world, 4 generais seus, 4 of his as generals, 4 asas, the 4 wings, assumiram o reino. took command of the kingdom. Esse foi o terceiro grande This was reino, the greatest, the third great kingdom, que foi o That império, was- o império grego. the Greek Empire. Não foi, ele foi, vamos dizer assim, militarmente foi muito bom, So military was very strong empire. teve um tempo It had bastante longo A very também, long time, it's lasted long, porém menos do que o Império but less Medo-Persa, than the Median and Persians, porém dividido. but divided. Por isso que eram duas That's as why it was coxas. two Foi o legs, two Império thighs. dividido. It was a divided kingdom. E aí Daniel vê ainda as pernas de ferro. And then Daniel then sees right here the legs E os made pés, of iron, parte ferro e parte and barro. the feet were part clay, Que fala part de um reino também iron. dividido e enfraquecido no seu It final. talks about a divided kingdom, but a Não weak só kingdom, dividido, not porém only divided, enfraquecido. but weakened. E então, o que a história nos What does history tell us? mostra? What it shows us? Mais ou menos, Sort of. 70 anos, eu vou ver bem, It's 70 anos approximately antes de 70 years Cristo, before Christ was born. Roma conquistou o mundo inteiro. Rome conquered the whole Se world. você vê no capítulo 7 de Daniel, If you see in chapter 7 of o Daniel, animal que ele viu, the animal that he sees there, ele não conhecia. Não Did era not comparado a recognize it. nada. because it was such a strange Tinha animal, dentes de ferro que mastigavam it tudo. had teeth of iron that Destruía destroyed all, ate all. Foi o império mais cruel It de was the todos. most cruelest empire ever. Duríssimo. Harsh Os empire. romanos The destruíam tudo. Romans destroyed everything. Eles quase não faziam escravos. They didn't make slaves. Destruíam tudo. They preferred to kill and destroy. Eles conquistaram todo mundo conhecido. Rome conquered all the known world. Duas pernas fala também de Two divisão. legs talks about divisions.
mais ou menos, So about no ano 500 da nossa era, plus minus the year 500 of o our Império time, se dividiu em dois. this empire was O Império divided Romano into do Ocidente com a capital lá em Roma, the capital of Rome was e o one Império empire Romano do Oriente com a capital em Constantinopla, in que Constantinople hoje é was Istambul, another, which today is Turkey, Istanbul. é na Turquia. Mas nós temos os pés, And then we have the feet, parte ferro e part parte barro. iron, part clay. E é sabido que, And we know that Daniel explica isso Daniel aqui, speaks us and says, no versículo 40, verses e o 40, quarto reino será forte como ferro, and the kingship is pois strong, como o ferro esmiuça e quebra tudo, because as the como o ferro iron quebra destroys and todas as crushes all, coisas, ele esmiuçará e quebrará. they shall be crushed. E o 41 diz assim: Verses 41 to 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, Where you saw the feet and the toes, partially of pot of clay and partially of iron, isso será um reino dividido. the kingdom shall be divided. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, Yet the strength of iron shall be in pois it, viste o ferro misturado com barro, de lodo. just as you saw the iron mixed with the ceramic clay. E como os dedos eram parte de ferro e parte de barro, And as the toe was of feet were partially of iron, assim, por uma parte, o reino será forte so the kingdom shall be partially strong e por outra será frágil. and partially fragile. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de As you lodo, saw iron mixed with ceramic clay, misturar-se-ão com semente humana, they will mingle with the seed of mas não man, se ligarão um ao outro. but they will not Assim como o adhere to ferro one another, just as não se mistura iron com does barro. not mix with clay. Aqui já começava a Here mostrar they were showing as misturas the mixes que esse quarto reino ia that this fazer. fourth kingdom would Os bring. casamentos, The marriages, the people mistura por mixing. semente é casamento. Mix of seed means wedding, Não sei se marriages. vocês sabiam, I do not um dos know if you know imperadores de this. Roma One of the Roman casou-se com a empires rainha do Egito, married the queen of Egypt, a famosíssima Cleópatra. famous Cleopatra. E então isso aí foi sempre. So E depois, this was always a marriage. agora, vamos aqui, eu quero só trazer a vocês aqui For o to que bring seria a to you parte final. what would be the end part of it. É o momento em The que moment a in which pedra bate The nos rock pés. comes and hits the feet. A pedra não bate na cabeça, The rock did not não hit the bate head, no peito, the chest, não bate no ventre, nem the tummy, or the legs or the thigh, bate nos but pés. it hits straight the feet. E quando bate nos pés, And when it hits the feet, observe você uma coisa. observe Isso quer this. dizer primeiro It means que that quando, e essa pedra é Jesus. this rock is Jesus. Não é a igreja, essa pedra é Jesus. The rock is not the church, it's Jesus. Tudo quando fala de pedra na Bíblia, When you hear of rock in the Bible, Jesus. it's always Jesus. quando bater aí, When it says os the rock, 4 reinos, the four kingdoms, de alguma forma estarão in ligados. some way, will be in this earth, E o 4º reino, but the fourth kingdom esse reino nunca foi vencido. was never overcome, was Ele never nunca destroyed, desapareceu. has never disappeared. O Vaticano, The Vatican que é o still menor exists, país do mundo, which is the smallest country of the world. vocês sabiam que ele é um Did you know país? that the Vatican is a country? Vocês sabiam que Did you know that os embaixadores de Roma the ambassadors são of chamados de Rome núncios apostólicos? are called the apostolic Eles têm nuns? status They have de status diplomata. of diplomacy, diplomats. O 4º império está aí. The fourth empire still exists, E has not com died, força no mundo inteiro. and very strong in the O whole Papa world. visita o The Egito, Pope goes to visita Egypt, Israel, go to Israel, visita a Turquia, goes to Turkey. visita tudo que é lugar e é he recebido visits por all honra. countries and is like, well accepted. As pessoas vão para a rua saudar o Papa. People go to the streets to greet the O Pope. 4º reino está aí. The fourth kingdom exists. A Grécia pode não ter grande importância militar, Greece might not Mas a have Grécia military está aí. importance, but Greece exists. Medo-Pérsia estão aí, Medo Persia Iraque exists, e Irã. Iraq and Iran exists. Então, você... So you see now, Medo-Pérsia, que Medo Persia seria o Irã,
Iran. Babilônia, que é o Iraque, Babylon is Iran. ainda está aí. It still De alguma exists. forma está And aí o somehow, representante. some way, it's still E se represented. vocês prestarem atenção, And if you pay esses attention, 4 reis, these 4 porque kingdoms, até hoje, Because until até now- hoje a Igreja until now, Católica não reconhece Israel como the Estado. Você sabia Catholic disso? Church does not recognize Não Israel reconhece. as a country, as a state. Até you know this? hoje o Vaticano não reconhece Until Israel today, como Vatican- nação. The Vatican does not accept Israel as a nation. Não reconhece. Does not recognize them. Os 4 reinos The estão 4th aqui. kingdom are there still. Você vê a Europa é Europe, uma coxa de retalho muito mal costurada. you know, it's like a made out. Eles têm um They- parlamento europeu, They have the eles parliament, têm the um European exército parliament, europeu, they have the European tem tudo europeu. army, European. mas ninguém liga para eles. Nobody cares about them, isn't it? Está aí o Nobody's. Putin rindo na cara Putin dele. is laughing at them right now. Ah, NATO então is being laughed vocês vão at. fazer guerra comigo? So you're Eu gonna vou be- cortar o gás aqui. I'm gonna cut Aí the acaba gas. toda a força And then deles. now the strength Os goes on. reinos estão aí. The kingdom exists, Mas a pedra está vindo. but the rock is coming. Porque se tudo que Daniel profetizou, Everything Daniel A prophesies, cabeça the caiu. head fell, os braços caíram, the arms fell, as coxas the caíram, thigh fell, as pernas caíram, The porque legs Roma não governa nada. does not Tem govern all, influência, mas não has governa. influence but does not govern anymore. Mas a pedra vai chegar. But the rock is coming. A pedra vai bater. The rock will come and hit, Os 4 reinos The vão 4 ser kingdoms. pulverizados. and they shall be pulverized, completely destroyed. É muito importante And that's all it você says here. prestar atenção à palavra da Bíblia. Look at the word of God, it says, Verso 35. verses 35, O 34 diz assim: Estavas vendo isso 34, you quando uma watched pedra foi cortada sem mão, while the stone was cut out without hands, a qual feriu a estátua nos pés de ferro which de barro struck e the os image of its feet esmiuçou. of iron clay and broke them in Ele pieces. esmagou, fez It virar pó. crushed them, turned them into powder. E foi juntamente esmagado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, That the iron, the clay, the bronze, and the silver was crushed together. os quais fizeram como a pragana das eras. And they became Sabe like o que é chaff isso? from the summer threshing É floors. poeira. It's dust. Foi feito como poeira. It was made out into E dust. poeira desaparece. You know, dust comes and goes, Mas disappears. diz que a pedra se tornou o quê? But it says that the rock Monte. became a E encheu toda a mountain terra. and filled the Porque whole a Bíblia earth. diz: Because the e Bible a says terra se encherá that the da earth shall be glória filled with the do glory Senhor. of the Lord. Então, o que é importante So nessa what is profecia? important right now in this Tudo nela prophecy? All of it is important. só falta a pedra. However, the rock is the only one lacking right now. Só falta a pedra. Only the rock is missing right now. Tudo que é dos homens é All passageiro. the man things are come and Tudo que go. o homem planeja é passageiro. Everything man plans comes and goes. Eles estão hoje em cima, amanhã estão na Today they'll sepultura. top, tomorrow they'll be on the graveyard. Onde é que estão todos Where- esses tiranos da terra? All the tyrants. Os ditadores? Where are the dictatorships? Onde estão os faraós? Where are the pharaohs? Onde está Hitler? Where is Onde Hitler? estão todos os Césares de Roma? Where are the Caesars of Rome? Onde estão todos os reis da Inglaterra? Where are the kings Os reis da of França? England, France, Os reis sabe, de todos os países. all the countries? Mas o rei eterno, But the royal king, the Imortal. eternal one, immortal, invisível, invisible, está para vir. is Ele é a coming. pedra. He's the rock. Ele vai bater neste mundo. He will come and shake Porque this world. essa estátua tem uma This outra statue e aponta para o poder material. points to material Aponta power. para o sistema que Points to the governa o system mundo. that is governing our world right now. Ouro, Gold, prata, silver, bronze e bronze, ferro. and iron. É o que governa o mundo. That's what governs the São world os today. metais. The É o metals, poder. power, É a força. strength, É a grandeza humana. greatness, human greatness. Mas a pedra vem. But the rock is coming. E quando ela bater, And when this rock hits the não vai statue, ter nada para ninguém. there will be nothing else left. Então, nós temos que And entender uma so we coisa. need to O understand nosso destino está our traçado. destiny has been already written by God. Há 2.500 anos atrás, 2,500 Deus years ago, mostrou God vai showed ser assim. this is how it will be in the future.
Eu vou vir quando eles são. I will come. Eles pensam que são fortes. They think they're strong. Hoje o Macron insulta o Today, Putin. Macron insults Putin. Amanhã o Xi Jinping aperta a Xi mão não sei de Jinping quem. then goes and shakes hands with somebody else. E o lá da Alemanha fala não The sei one o from quê. Germany says something. São todos mortais. They're all mortal men. Eles vão virar poeira. They will become dust. Literalmente vão Literally, virar they'll pó. become dust. Mas a pedra But the rock vai ser uma rocha. is a Vai encher toda a strong terra. rock that will fall. Porque a pedra é Jesus. The earth, A because that pedra is é Jesus. Jesus. The Guarda rock is isso, Jesus. filho. Put A this in your pedra é head. Jesus. This rock that is coming Não, to hit the statue não is corre só Jesus. atrás do ouro. Don't go after Não corre gold. só atrás da Don't go prata. running after silver. Não corre só atrás de coisas Don't go running materiais. after material things. Procura firmar Seek os teus pés to be sobre a strong rocha. in the rock. Que Put se your chama feet in the Jesus rock. Cristo. That is Jesus Christ. Porque Ele é rei para Because He is sempre. King forever. E Ele está vindo. And He's coming. Ele está vindo. He's coming. Dizem que nós somos loucos. They say we're Esses crentes crazy. são These fanáticos. Christians are fanatics. Ficam rindo da They gente. laugh at us. Vocês viram essa estupidez que foi a You see, abertura dessa This Olimpíada? Olympic, the opening of the Olympic, it was Só havia horrible. gays e The lésbicas. gays, lesbians, and Mulher drag barbada. queens, and women with beards. Puseram um Baco na They mesa put da Santa Ceia, sentado em cima da Baco mesa. sitting in the Puseram holy table. Messalina representando Jesus They put Cristo. Mensalina representing Jesus Christ. Mas não consegue limpar o Rio Sena. But they cannot clean their own Tá river tudo over there. cancelado Their lá, own não river. consegue limpar. They cannot do the swimming over there because it's so dirty, that river. Onde é que está o poder Where deles? are their power? Eles não são nada. They're nothing. O nosso Deus é Our criador dos God céus e da is terra. the creator of heaven and earth. Meus amados irmãos, Brothers, esse é algo assim que me this is something that deixa impressionado. makes me, look and wonder. Por favor, irmão João, Brother John. pega o meu cellphone que está ali na pasta, leva para o pastor João atender. Urgente, correndo. Voa, igual a pedra. Run like the rock. Tudo. Correndo, mais ainda. Porque é urgente isso aí é importante. Agora, de que lado você está? Do Now, which lado do side ouro? are you? Gold? O ouro se acabou. Gold is done, finished. Com todo o With poderio all deles. their power, A prata silver desapareceu. disappeared. O Império Medo-Persa The Medo-Persian reinou sobre Empire reigned over 127 nações. 127 nations. They rule over. Hoje não tem 200. Today they don't even have. E eles reinavam com mão de ferro. And they had iron hands. Acabou. Now it's finished. Alexandre, em 3 Alexander anos, the conquistou Great o mundo, uma coisa conquered in 3 impressionante. years the whole known world. Varreu a terra. He swept over, Morreu de sífilis. died of syphilis. Foi. Yeah, Sífilis. STD, syphilis. Ninguém consegue matar Nobody o can vírus da kill sífilis com espada. the virus of syphilis with a sword. Alexandre o Grande. Alexander the Great died. Os Césares todos All morreram. Caesars that came, Todos aqueles que foram, que serviram all Roma. those that served Rome, Os Edomitas de Herodes, todos the eles morreram, Heroes desapareceram. were Edomites, they died, disappeared. A pedra está vindo. The rock is coming, church. E vai bater na estátua. And it will strike this E a image. estátua vai And the statue will desaparecer. disappear forever. E a pedra vai encher a And the terra. rock will fill the earth. Aleluia. Hallelujah. Vamos estar de pé. Let Vamos us fazer uma stand oração. up right now. Let us pray, finish in the spot. Não é o que eu tinha planejado, This is mas not é o what I que o planned, Espírito Santo planejou. But this is what the Holy Spirit planned. De que lado você está? Which side are you? Okay. Em muitas ocasiões, In many occasions, Daniel foi Daniel testado. was tested.
Eu recomendo você. I recommend you to read the book of Daniel, Vocês leiam o please. livro Daniel. That you may read this book of Porque é uma Daniel. história de jovens. Because it's a Que foram story levados of young cativos. people As taking pessoas captive querem slaves. migrar para a América, They want to go querem to migrar para a America. They Inglaterra, want to go querem to migrar England, para o immigrate Canadá, para a to Canada, Austrália, to Australia, como as estudantes, students, como as trabalhadores. workers. Eles foram como escravos, They went as slaves contra a sua vontade, against their own will. mas nunca aceitaram They never o accepted poderio the de power Babilônia. of Babylon over there. Eles sempre disseram, o Senhor é nosso Deus. They always said, the Lord is our God. Quando desafiados diziam, When with their challenge, they se o say, Senhor quiser que a gente morra, a gente vai if morrer. God wants us to die, we'll Mas não die. vamos But aqui we will aceitar not nada dos homens. accept anything of man. Nem comida Or contaminada, contaminated nem food, dobrar o joelho. or even bow Coisa down. de jovem. Young men stood up. Eles eram um pouco mais do que crianças, eram They were adolescentes, teenagers, firmados na but they fé. were strong in their faith in God. E Deus está And God até is, until today, à espera que os seus servos waiting sejam that His assim, servants may be strong, que olhem para Ele. that they may look up to Him. Põe a sua mão no seu coração. Put your hand in your heart. I want to pray for you now. Pai Santo, graças te dou em nome de Jesus. Father God, we thank Por you, essa Lord, congregação, for this Senhor. congregation, Lord. Todos esses All these jovens, young people os that are here, adolescentes, all the teenagers esses that came, pré-adolescentes, the essas preteens, crianças, the esses children, adultos. the adults that are here. Senhor, a palavra é a Lord, your mesma. word is the Deus. same to Tu them. és o mesmo Deus. You're the same Tu God. dizes na tua palavra, You say in your a word, alma do Pai, the a soul of the alma do Father, the Filho soul of the são Son minhas. are mine. Senhor, tu diriges sempre a Lord, crianças, you direct tu diriges a children, jovens, you Senhor. direct young Tu dizes people. jovens, eu vos escrevi I porque have vocês são written to you fortes because you're e strong vocês venceram o and you have maligno. overcome the evil E a one. palavra de Deus está em And vós. the word is with you. Senhor, tu falas com os Lord, you pais. speak to the Tu és o parents. Deus que You fala are the com God that todos speaks to nós. all of us. E tu tens nos dado uma palavra And you esta have noite. given us a word De tonight esperança. of hope. Que essa estátua pode ser That this grande, statue might be ela great. pode ser majestosa, It might be Senhor. majestic. Ela pode ser terrível, It might be Senhor, terrible, mas Lord. ela vai But cair. it shall fall down. Ela vai ser esmigalhada It shall be pelo crushed poder da by the pedra, power of the da rock, pedra the cortada rock that sem a was ajuda de cut mãos humanas. without any human hand. Toma nas tuas mãos nossas Take vidas. your lives, our Nos lives in your hand, sustenta, Lord. Senhor. Sustain Nos us, guarda, Lord. Keep Senhor. us safe, Vem Lord. estar conosco. Be with Lord. us, Father. Eu entrego tudo o que somos em tuas mãos. I give what all we No are to nome de you in the Jesus name of Cristo. Jesus. Amém. Amen. Sente-se, o culto não Church, acabou. may you please sit. Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 13 de julho, sábado, 2024. É o 5º dia de trabalho desde que nós começamos a erguer as paredes. E já está assim como você vê. Nós estamos hoje para fazer a viga mestra de arrimo aqui, para poder atracar as paredes. E já estamos tratando também do piso. Isso aqui foi no dia 21 de maio que passamos aqui um culto, uma terça-feira à tarde. Que Deus colocou no meu coração esse propósito muito forte de construir esse templo o quanto antes. Então já está andando, estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas precisamos de muita ajuda. Se você quiser, pode falar comigo em particular. Eu vou te falar o que nós estamos precisando para poder concluir esse templo, pelo menos a parte inicial. Olhe para isso. Venha ser mais um conosco. Deus te abençoe. Trabalho não falta, viu? Falta pessoa. Falta recursos e companheiros. Acabarmos logo aqui.